Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Hoje tivemos uma sessão asiática mista na sequência de uma grande inversão nos índices norte-americanos no dia de ontem. Este fraco sentimento foi resultado então da deterioração do sentimento de mercado após fortes dados dos PMIs nos Estados Unidos, que apagaram a euforia sobre os melhores resultados da Nvidia e acabaram por levar aqui uma grande inversão nos índices norte-americanos, como iremos ver já de seguida. O sentimento na Europa também segue misto e, para já, os futuros norte-americanos perspectivam uma abertura ligeiramente em alta dos respectivos índices. Durante a madrugada foram conhecidos novos dados sobre a inflação no Japão. O índice de preços no consumidor caiu pelo segundo mês consecutivo, mas os três principais índices mantiveram-se acima do target dos 2%. Embora à primeira vista isto seja uma boa notícia para o Banco Central japonês, a preocupação é que a inflação ainda é de natureza dispendiosa, ou seja, os decisores políticos do Banco de Japão estão interessados em tornar a inflação mais orientada para a procura, mas a procura interna sustentável está a lutar para melhorar e os níveis de consumo privado permanecem fracos, o que tipicamente é um problema histórico da economia japonesa. Do lado das criptomoedas, hoje a negociarem em terreno misto, como estamos a ver, o Ethereum desvaloriza 4,60 depois de ter valorizado muito no dia de ontem. A SEC aprovou oficialmente os pedidos apresentados pelas gestoras BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin, etc., para emitir os ETFs spot do Ethereum, e ontem, na antecipação dessa notícia, o Ethereum subiu bastante e finalmente, quando a notícia saiu, acabou por cair. Portanto, comprar no rumor e vender na notícia, um movimento típico nos mercados financeiros. A aceitação dos ETFs é outro marco importante para o mercado de criptomoedas, que juntamente com a aceitação dos ETFs de Bitcoin, colocam então o mercado numa fase um pouco mais maduro, por assim dizer, de adoção então nos mercados regulamentados e por investidores institucionais. A Bitcoin cai também 1% para a zona dos 67 mil. Referi há pouco então que tivemos os dados da inflação no Japão. Da parte da tarde teremos os pedidos de mercadorias duráveis referentes ao mês de abril nos Estados Unidos às 13h30 e os dados das vendas a retalho no Canadá à mesma hora e às 15 horas dados da Universidade de Michigan, sentimento do consumidor e perspectivas de inflação a 1 e a 5 anos. Olhando para os mercados, o DAX quebrou então aqui o seu range. Finalmente, isto pode significar aqui novas quedas no horizonte de curto prazo para o índice alemão. O IBEX também quebrou aqui o seu range, também aqui novas quedas se perspectivam para o índice espanhol. Neste caso, o target teórico do índice espanhol já foi quase atingido, aponta aqui para a zona dos 11.160 aproximadamente. Depois temos o CAC também em queda, deverá vir aqui então ao suporte dos 7.900. Temos o FTSE também a cair um pouco, ainda assim continua a ser um dos índices europeus mais resilientes. O Eurostoxx 50 a negociar num canal descendente e os índices americanos, cá está então a vela de inversão no dia de ontem. Portanto, depois desta vela, como é óbvio, teremos que aguardar pelo fecho da vela semanal. Se hoje tivermos aqui uma vela muito forte em alta e que confirma a quebra dos máximos históricos, então para a semana poderemos ter novas subidas, mas para já, depois da vela de ontem, acho que se inclina mais para um fecho semanal negativo e para fechar abaixo dos máximos históricos feitos no dia 27 de março, no final do mês de março, e portanto que possamos ter aqui algumas correções um pouco maiores. Também aqui o Nasdaq a fazer a tal vela de inversão. Reparem para já na configuração então da vela semanal, a deixar aqui uma wick superior bastante grande, a mostrar aqui rejeição de preço nesta zona, mas será importante confirmar então o fecho desta vela. Também o Dow Jones então a cair bastante, a possibilidade de formar aqui um duplo topo, se vier aqui abaixo aos 37.850 aproximadamente. O Russell 2000 também a cair bastante e o petróleo também, petróleo e cobre a reagirem em conformidade com os restantes índices, portanto, como ativos de risco que são também a caírem e sem grandes notícias e desenvolvimentos na questão do Médio Oriente, o petróleo segue então a cair e parece ter quebrado aqui um range também em baixa. Já o ouro e a prata continuam também a cair, no curto prazo a recuperar aqui um bocadinho em alta, perfeitamente normal. Prata também a mesma coisa, a tendência continua no entanto a ser de queda. T-notes e bunds
laterais para já. Olhando para outras commodities, como por exemplo o cobre, que eu referi há pouco, também a cair bastante em conformidade com os índices no dia de ontem. Cá está a grande queda aqui do cobre. Temos também aqui o cacau, que parece ter conseguido quebrar esta zona aqui de resistência. Poderá fazer aqui um reteste, vamos ver se depois reage novamente em alta. O gás natural, depois de ter feito aqui novo reteste à zona de suporte, disparou. Atenção que tivemos aqui o rollover em alta. E o café também está numa fase de consolidação para já. No mercado cambial, hoje o dólar está muito fraco. É uma das moedas mais fracas, juntamente com o CHF e o Yen. O Yen é a moeda mais fraca, depois CHF e depois o dólar. Do lado das mais fortes temos o AUD, o NZD e também o euro. Portanto, pares como por exemplo EURUSD está interessante para comprar, AUD-USD também, o AUD-IEN, o NZD-IEN, todos estes pares estão interessantes. O NZD-USD negocia aqui dentro de um range. O AUD-USD quebrou, atenção à linha de tendência que havíamos referido aqui no vídeo de terça-feira. Reagiu aqui em baixa, depois subiu, voltou para baixo. Acredito que deverá continuar a fazer novos mínimos, mesmo tendo aqui uma correção em alta no curto prazo. Depois o cable mantém-se aqui estável na zona dos 1,27. O dólar index agora a cair um pouco, a voltar para baixo dos 105 outra vez. O dólar CAD corrigiu um pouco também. O Eurocad continua a subir. E também houve aqui o franco suíço muito fraco, sobretudo em relação ao euro. E os pares com o Yen também a dispararem, com o Yen a ser a moeda mais fraca do dia de hoje. Por último, se olhar aqui para o gráfico da Bitcoin, com a queda de hoje acaba por não confirmar então a quebra deste canal. Poderá cair aqui um pouco mais, vamos ver o que é que nos trará a semana que vem. Mas para já mantém-se bullish, portanto está a negociar numa flag. Poderá, como é óbvio, vir aqui testar valores a meio da flag ou mesmo o limite inferior novamente, mas a tendência de longo prazo continua a ser altista. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.